mais delongas, abre a sua Bíblia aí comigo, no livro do profeta messiânico, no livro do profeta Isaías, louvado seja o nome do Senhor. No capítulo de número 11, vamos estar lendo os 4 primeiros versículos. Não irei me alongar muito, para que você possa voltar na quinta-feira, dando bom testemunho do horário. Amém? Diz assim na minha versão: porque brotará um rebento do renovo de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. Versículo de número 2: e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria e de inteligência, e o Espírito de conselho, e o Espírito de fortaleza, e o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Versículo de número 3: e deitar-lhe-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo os ouvidos dos seus ouvidos. Versículo de número 4: mas julgará com justiça os pobres, e repreenderá com equidade os moradores da terra, e ferirá com a vara da sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, na noite de hoje, eu vindo pensando, orando ao Senhor, para estar falando algo na noite de hoje. E para mim, para o presbítero Dario, nós que estamos encabeçando, nós que estamos dirigindo os cultos de quinta-feira, nós temos uma responsabilidade como líderes, como obreiro da casa, em estar falando algo concernente ao tema que o Senhor nos deu para os cultos de quinta-feira. Quem sabe qual é o tema do culto de quinta-feira? Quem sabe qual é o tema do culto de quinta-feira? Quinta-feira do... Pode melhorar. Quinta-feira do... Renovo. E Deus tinha colocado uma palavra no meu coração que não iria estar abordando o tema renovo. Mas para que nós possamos entender alguns outros pregadores que estarão subindo uma tribuna, para que nós possamos entender ou começar a entender o propósito que nos é proposto, eu quero compartilhar com você em alguns minutos algo que o Senhor colocara no nosso coração. E eu coloquei 2 subtítulos na mensagem. Os 2 são uma pergunta: o que é renovo e quem é o renovo? Você já se fez essa pergunta? O que é renovo? E quem é o renovo? E o texto que nós acabamos de ler é um texto que o profeta Isaías, um profeta messiânico, 99% das profecias do profeta Isaías, juntamente com os seus contemporâneos do Antigo Testamento, tanto os menores profetas como os maiores, no caso de Isaías, eles apontam para o autor e consumador da minha e da sua fé. Toda a profecia, ela aponta para aquele que iria nos resgatar do lamaçal do pecado. Toda a profecia, ela aponta para aquele que iria lançar os meus pecados, os seus pecados no lamaçal de enxofre. E diz a Bíblia que ele iria apagar o meu e o seu pecado.
iria nos arrancar de um charco de lodo, iria nos colocar assentado entre os príncipes. Toda a profecia do Antigo Testamento que diz respeito aos profetas dá alusão a esse nome. Nome esse que está acima de todo nome. Nome esse que foi dado poder nos céus e na terra. Nome esse que nem a morte pôde o deter. Nome esse que tem todo o poder para mudar a minha vida, para mudar a sua vida, para mudar a minha história, para mudar toda uma história. Nome esse que vem para revolucionar o mundo. Nome esse que revoluciona o mundo. Nome esse que traz vida a quem já morreu. Nome esse que pode fazer o impossível na minha e na sua vida. Queridos, eu acabei de ler um texto que vai apontar para essa pessoa que eu apresentei. E esse texto vai dizer: porque brotará um rebento do trono de Jessé. Queridos, rebento, para você que não sabe o que é rebento, rebento é um termo usado para um pedaço de um tronco que é arrancado. Se dá o nome de rebento. E esse tronco que foi arrancado, ele tem um nome. Esse tronco chamado rebento, ele, depois de algum tempo que ele é arrancado, ele dá o seu broto. Ele dá uma nova vida àquele tronco que foi arrancado. Então, caminhando por esse espaço, rebento é esse tronco que foi arrancado, e desse tronco nasce um broto. E esse broto se chama renovo. E esse termo chamado renovo, ele tem vários sinônimos. Fui procurar alguns sinônimos dessa palavra chamada renovo. Encontrei no Aurélio, fazendo algumas pesquisas, tem mais de 80 sinônimos para esse termo renovo. E um dos termos que eu achei muito interessante é tornar melhor. Outro termo é apurar aquilo que foi tirado. Outro termo é recuperar. Outro termo é desenvolver. E quando eu, olhando para esse tema, renovo, eu posso entender que renovo é um ato de renovar. Renovo é um ato de trazer coisas novas, aquilo que está ruim. Renovo é você consertar aquilo que está quebrado. Renovo é você trazer a esperança de algo que está ruim. E se você for olhar à luz da Bíblia, renovo quer dizer recuperar um vaso quebrado, recuperar um vaso que está arranhado, trincado. Renovo quer dizer você trazer novo aquilo que está ruim. Eu não sei se você tem alguma coisa ruim. Eu não sei se você trouxe alguma coisa ruim. Eu não sei se você é um vaso de barro que chegou até aqui trincado ou rachado. Eu não sei se você é esse tipo de rebento que está precisando ser renovado. Mas na noite de hoje eu quero afirmar para você: se você é vaso nas mãos do oleiro, diz a Bíblia que o oleiro estava trabalhando com o vaso em suas mãos e o vaso quebra. E diz a Bíblia que o oleiro pega aquele vaso, amassa aquele vaso e faz daquele vaso um novo vaso. Ei, meu irmão, se você entrou aqui quebrado, arranhado, o oleiro se faz presente neste lugar para fazer um vaso novo, porque diz a Bíblia que nós somos vasos e temos dentro desse vaso algo muito valioso. Quem é vaso aqui em nome de Jesus? E se você entrou aqui e está trincado, está arranhado, está machucado, está ferido, o oleiro está na casa e ele quebra esse vaso e faz desse vaso um vaso novo. O nome disso é
renovo. E esse processo de renovo, quando eu olho para esse vaso, é um processo dolorido e trabalhoso. Por quê? Diz a Bíblia que o profeta Jeremias, ele ouve a voz de Deus. E diz a Bíblia que Deus manda o profeta descer à casa do olheiro. E nós observamos que a geografia da onde o profeta Jeremias estava era um lugar mais alto. E a olaria que o olheiro estava trabalhando era num lugar mais profundo. E para que esse profeta pudesse ter essa visão, ele teve que sair do natural e descer numa superfície mais profunda. Ei, para receber renovo, para ver renovo de Deus, tem que sair do natural e descer na casa do olheiro. Porque quando nós saímos do natural, descemos à casa do olheiro, aí lá você vai ver o olheiro trabalhando os vasos. Lá você vai ver coisas que os seus olhos ainda não viram. Quando você sair do natural e descer, lá você vai ver o olheiro trabalhando em suas obras. Quanto aqui são obras na mão do olheiro? Eu quero falar desse renovo. Renovo esse que o homem natural não pode te oferecer. Renovo esse que eu não posso te oferecer. E diz a Bíblia que esse rebento que vem da raiz de Jessé, esse rebento ele nos leva a entender o livro da genealogia de Mateus, que ali você vai ver toda uma genealogia. Aí você vai entender o porquê que a Bíblia vai dizer que, porque do broto do rebento, do tronco de Jessé, e da raiz, um renovo frutificará. Esse renovo que vai frutificar, diz a Bíblia, lá em Jeremias, no capítulo 33, do versículo de número 25, se não me engano, Jeremias 33, versículo 15, diz assim: naqueles dias, naqueles tempos, farei brotar a Davi um renovo de justiça, e ele fará juízo na terra. 16, naquele dia Judá será salvo, e Jerusalém habitará em segurança. Este é o nome que lhe chamarão: o Senhor é a nossa justiça. Queridos, tanto o profeta messiânico quanto o profeta chorão, eles estão fazendo a alusão a um renovo. Renovo esse que aponta para aquele que tem poder nos céus e na terra. Poder esse que pode mudar a vida de um homem. E a Bíblia vai dizer que esse renovo que vem da parte de Deus, esse renovo ele é proferido, esse renovo ele é apontado, esse renovo ele é esperado, esse renovo ele é profetizado em todo o Antigo Testamento. E os profetas eles fazem menção desse renovo. E quem é esse renovo? Quem é esse renovo que a Bíblia nos mostra? Quem é esse renovo que a Bíblia nos relata? Quem é esse renovo que nós estamos colocando como tema deste culto de quinta-feira? Olha o que diz Zacarias, capítulo de número 3, versículo de número 8. Diz assim, Zacarias, capítulo 3, versículo de número 8. E ouve, pois, Josué, o sumo sacerdote, tu e teus companheiros, que se assentam diante de ti, porque são homens pertuosos.
eis que eu farei vir o meu servo renovo. Então eu já comecei a mostrar para você que renovo não é tão somente um broto, renovo não é tão somente um rebento, renovo é uma pessoa, renovo é um homem, renovo é uma pessoa que pode fazer novo tudo aquilo que está ruim, tudo aquilo que está quebrado, tudo aquilo que está perdido. Renovo tem um nome, e sabe qual é o nome desse renovo? Quem é esse renovo? Quem é esse renovo? Que diz a Bíblia que ele pagou o meu pecado. Quem é esse renovo que subiu na cruz do madeiro? E diz a Bíblia que ele, sendo santo, que ele sendo homem, mas se ele sendo Deus, se fez homem e foi para a cruz e morreu no meu e no seu lugar. Quem é esse renovo? Diz a Bíblia, em Zacarias, no capítulo 6, versículo de número 12, diz assim: e ele falará dizendo, assim fala o Senhor dos Exércitos, eis aqui um homem cujo nome é renovo. Ele brotará no seu lugar, edificará um templo ao Senhor. Queria dizer, esse renovo, diz a Bíblia que esse renovo ele foi no templo adorar ao Senhor. E lá nesse templo estava uma baderna só. Esse renovo viu o cambista vendendo e comprando no templo do Senhor. Diz a Bíblia que esse renovo, ele entrou no templo, quebrou tudo, e a Bíblia vai dizer que esse renovo, em 3 dias, ele iria restaurar o templo do Senhor. E quem é esse renovo que nós estamos falando na noite de hoje? Esse renovo é aquele que Isaías, no capítulo 42, no versículo 1, que vai dizer: eis aqui o meu servo a quem sustento, eis aqui o meu eleito a quem me compraz a minha alma, eis aqui o meu eleito a quem eu pus o meu espírito. Esse é o renovo que Isaías, no capítulo 61, no versículo 1, vai dizer: o meu espírito está sobre ele, e sobre ele está a minha graça. Ah, Jesus! Quem é esse renovo que os profetas estão dizendo? Quem é esse renovo? Quem é esse renovo em que a Bíblia vai dizer que os discípulos estavam presos em um lugar? E diz a Bíblia que esse renovo, ele adentra entre o templo e diz: paz seja convosco. Este renovo se chama Jesus Cristo, que rompeu o romper da vida e rasgou os céus e fez uma nova aliança entre mim e Deus, entre você e Deus. Diz a Bíblia que Jesus rompeu, rasgou o véu e o livre acesso foi feito. E é esse renovo que eu quero te mostrar em poucas palavras. É esse renovo que pode mudar toda uma circunstância. É esse renovo que pode mudar a minha casa. É esse renovo que pode mudar a sua casa. É esse renovo que pode trazer esperança àquilo que já se esvaiu. É esse renovo que eu estou falando, que pode trazer vida a quem esteja morto. É este renovo que eu estou falando, que em meio a uma discussão entre os discípulos que queriam que ele fosse apedrejado, outros que ele não fosse apedrejado, diz a Bíblia que esse renovo passou por meio de uma multidão, e diz a Bíblia que esse renovo, ele se faz presente na minha vida e na sua vida. Esse renovo, ele quer ser adorado, esse renovo, ele quer ser exaltado, porque diz a Bíblia que os verdadeiros adoradores adoram
Alguém poderia me dizer quem é esse renovo? Alguém poderia dizer quem é esse renovo? Louvado seja o nome do Senhor. Lucas, no capítulo 4, no versículo 16, diz assim: e chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou em um dia de sábado, segundo o costume da lei, na sinagoga, e levantou-se para ler. Versículo 17. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Quando abriu o livro, achou o lugar que estava escrito. Aleluia. Versículo 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração. Versículo de número 19. E a pregoar liberdade aos cativos, e dar vista aos cegos, e a pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. E diz a Bíblia no versículo 21, que Jesus disse, então começou Jesus dizendo, e hoje se cumpre a Escritura em vossos ouvidos. Queridos, eu não sei se você percebeu, eu não sei se você entendeu o capítulo 4 de Lucas. O capítulo 4 de Lucas é um apanhado do livro de Isaías. É um resumo do livro de Isaías. E pasmem, queridos, era um costume de Jesus entrar nas sinagogas para estar desbruçado nas Santas Escrituras. E esse costume, querido, não era o próprio que pegava a Bíblia e abria. Diz a Bíblia que um serviçal ia lá e entregava o livro na mão. E diz a Bíblia que Jesus abriu o livro. Ei, queridos, eu quero falar algo para você tremendo na noite de hoje. Não foi uma coincidência. Não foi uma jesuicidência, foi o próprio Espírito soprando naquele lugar para ratificar aquele que era o renovo e que estava dizendo que hoje se cumpre as Escrituras em vossos ouvidos. Ei, meu irmão, hoje se cumpre renovo na sua vida. Hoje se cumpre renovo no seu casamento. Hoje hoje se cumpre renovo no seu ministério. Hoje se cumpre renovo na tua vida financeira. Hoje se cumpre renovo nos teus sentimentos. Hoje se cumpre renovo neste lugar. As coisas velhas vão passar e hoje se cumpre renovo neste lugar. Hoje se cumpre renovo neste lugar. Hoje se cumpre renovo espiritual. Hoje se cumpre renovo espiritual na sua vida. Você que subiu essas escadas empurrado pelo Espírito, hoje você vai descer aqui voando na asa do Espírito. E quem é que precisa de renovo? Quem é que precisa de renovo? Quem é que precisa de renovo aqui? Quem é que precisa de renovo aqui? Todo cristão precisa de renovo. Todo crente precisa de renovo. Todo homem de Deus precisa de renovo. Porque sabendo que renovo é o autor e consumador da minha fé. Sabendo que renovo é aquele que pode mudar as circunstâncias de um local, de uma circunvizinhança. Sabendo que renovo é aquele que pode mudar toda uma história.
sabendo que renovo é aquele que foi assunto aos céus. Renovo é aquele que diz que nas suas coxas estão escritos Santo, Santo, Santo. Renovo é aquele que os anjos e os querubins o adoram dia e noite. Renovo é aquele que está assentado à destra de Deus Pai. Renovo é aquele que foi o fiador da nova aliança. Renovo é aquele que está dizendo: vinde a mim. Vinde a mim. Vinde a mim, você, meu irmão, que está cansado. Vinde a mim, você, minha irmã, que está desanimada. Vinde a mim, você, meu irmão, que está querendo parar. Vinde a mim, porque eu sou o Senhor Jesus. Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, porque eu, Jesus, os aliviarei. Porque o meu nome no Antigo Testamento era renovo, era o broto da raiz de Jessé. E é esse renovo que nós estamos pregando na noite de hoje. Esse renovo que tem a raiz de Jessé. Jessé foi pai de Davi. E a linhagem de Davi é uma linhagem real. E Jesus, ele vem de uma linhagem real. Jesus, em seu ministério terreno, ele cumpriu os 3 ministérios: rei, sacerdote e profeta. E esses 3 ministérios se cumpriram em Jesus, sabendo que ele era o renovo de Deus para mim e para a sua vida. E para mim finalizar, esse renovo que eu acabei de dizer aqui nesta noite, esse renovo é um tronco que foi arrancado. Esse renovo é algo que não tinha sentido. E esse renovo, no Novo Testamento, em João, capítulo 15, esse renovo tem um nome. Esse renovo é chamado como a videira verdadeira. E esse renovo chamado videira verdadeira vai dizer que ele é a videira verdadeira. E nós somos os ramos. Nós somos os ramos desta videira verdadeira. E diz a Bíblia que os ramos sem a videira não têm validade, não têm valor, não frutifica. Porque nós estamos enxertados nessa videira. E se essa videira era um tronco que foi arrancado e desse tronco foi brotado um renovo, e se essa videira é a videira verdadeira, e se nós que somos os ramos estamos enxertados nessa videira, eu quero proferir na tua vida que estes ramos, eles vão frutificar. Esses ramos vão trazer frutos. Esses ramos estão arraigados, estão firmados na videira verdadeira. Quantos daqui estão arraigados e firmados na verdadeira figueira que é chamada Jesus? E quantos daqui são ramos e vão frutificar em renovo para a honra e para a glória daquele que tem todo o poder? Você, ramo que me ouve, você vai frutificar. Você, ramo que me ouve, você vai frutificar. E é esse renovo que nós estamos falando na noite de hoje. Renovo não é tão somente a minha intercessão por você. Você hoje vai sair daqui entendendo que esse renovo, ele foi proferido, ele foi profetizado pelos profetas do Antigo Testamento. Esse renovo você vai entender que ele foi proferido e profetizado no Antigo Testamento. Esse renovo
que nós estamos pregando na noite de hoje é o mesmo renovo que pisou na cabeça da serpente. Esse renovo é o mesmo que não mudou. Este renovo é o mesmo que está com as suas mãos furadas. Esse renovo é o mesmo que foi lhe colocado uma coroa de espinho. Esse renovo é aquele que é chamado de Yeshua HaMashiach. Esse renovo é reconhecido e é chamado, é reconhecido nos 4 cantos do mundo. Esse renovo é esperado pela tua segunda vinda, porque ele já veio aqui uma vez. Esse renovo, ele deixou a promessa do Espírito Santo para estar aquecendo os nossos corações, para nos alertarem e dizer que da mesma forma que esse renovo foi assunto aos céus, da mesma forma esse renovo vai voltar. Então se prepara, ó igreja, porque esse renovo já está à porta e ele está dizendo: igualzinho as 10 noivas, tinha as prudentes e tinha as nércias. E hoje nós estamos em um culto do renovo. Nós somos prudentes ou nós somos os nércios que não sabemos quem estamos adorando? E é esse renovo que eu quero deixar para você. É esse renovo que eu quero que você compreenda. Que essa raiz de Jessé, que foi proferida no Antigo Testamento, que na genealogia de Mateus, ali esse renovo está. Na profecia dos profetas menores, ali esse renovo também está. E esse renovo, ele se materializou. Esse renovo tomou forma de homem. Esse renovo falou sim para o plano da salvação. Esse renovo fez uma promessa para mim e para você. Mas esse renovo, ele só vai fazer aquilo que você deixa ele fazer. Porque diz a Bíblia que esse renovo, ele está à porta. Diz a Bíblia que esse renovo, ele bate na porta. Diz a Bíblia que esse renovo, ele te pede delicadamente. E diz a Bíblia que esse renovo, depois que você abre a porta, esse renovo, ele entra, muda toda uma história. E diz a Bíblia que esse renovo, ele vai cear comigo e cear com você. Esse renovo vai te alimentar. Esse renovo vai te fortalecer. E para que você quer ser renovado, meu irmão? E para que você quer ser renovada, minha irmã? É para ficar com os lábios fechados? É para não proferir louvores e adoração ao nome dele? Esse renovo que nós estamos pregando aqui, esse renovo deixou algumas ordens para mim e para você, que era para pregar o evangelho, que era para proferir a sua palavra. Esse renovo ainda está esperando uma atitude minha, uma atitude sua. Quantos aqui ainda querem renovo? E quando Deus ministrou isso ao meu coração hoje à tarde, eu falei assim: Senhor, eu preciso ouvir a tua voz. Porque muitas das vezes a gente que tem algumas oportunidades no altar, a gente tem alguns macetes santos para estar ministrando, né? Você procura um texto lá e faz uma exegese, faz uma hermenêutica no texto, vai lá e procura o contexto, o texto, a história do texto. E hoje à tarde Deus falou no meu coração: meu filho, eu sou o renovo que a sua igreja precisa. Eu sou o renovo que pode mudar as circunstâncias, que pode mudar
os pensamentos, que pode mudar o local. Eu sou o renovo que pode trazer vida àquilo que está morto. Eu sou o renovo que pode trazer vida àquilo que está morto. Eu sou o renovo que pode mudar uma circunstância. Falar para o meu povo que eu sou o renovo esperado pelas nações. Eu sou o renovo que pode fazer infinitamente mais do que ele pode pensar, ou do que ela pode pensar. Eu sou o renovo de Deus para a humanidade. Eu sou o melhor de Deus para a Igreja Batista da Nova Aliança. Eu sou o melhor de Deus para quem está te ouvindo na noite de hoje. Fala isso para a minha igreja, meu filho. Esse negócio que o melhor de Deus está por vir, isso é balela do inferno. O melhor de Deus se chama Jesus, o renovo encarnado na humanidade. E é esse renovo que eu quero que você fique de pé. E é esse renovo que eu quero que você entoie essa canção. E mediante a esta canção, você que entrou aqui com algo morto na sua vida, você que entrou aqui com algo morto na sua vida, você que entrou aqui com algo morto na sua vida sentimental, hoje vai ter renovo. Você que entrou aqui com algo morto na sua esperança, hoje você vai sair daqui com o renovo. Você que entrou aqui com a sua esperança morta, você vai sair daqui com ela revigorada.